Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, o dia de Páscoa. Que significado tem essa data no mundo, para os cristãos, para os não cristãos? Hoje, para responder a essas e outras perguntas, estamos aqui com a presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela presença, Divaldo. Muito obrigado, Adelma. Divaldo, lendo as narrativas do Evangelho, nota-se a determinação de condenar e de matar Jesus. Por que tanto temor de todo o sinédrio com a presença de Jesus? Porque a verdade é temerária. Eles viviam do comércio que realizavam no templo. E aquela chegada de Jesus ao templo, dizendo que não era um local de comércio, era a casa de Deus. O pânico que se fez entre eles, derrubando as mesas dos cambistas, tudo aquilo prejudicou economicamente ao sinédrio. Segundo Giovanni Papini, numa obra belíssima sobre a vida de Jesus, ele faz uma análise da ociosidade dos sacerdotes, dos milhares de sacerdotes que viviam às expensas da exploração do templo. Havia para qualquer circunstância um holocausto, desde a matança das pombas até os animais de grande porte, para poderem libertar-se dos seus crimes, como ainda existem alguns arraiais. Então Jesus vem e demonstra que não é isso. Não será o holocausto de um animal que limpa a culpa de um indivíduo. Será a sua transformação moral, a ação do bem dedicada às demais criaturas. Então se tornou uma ameaça. Porque a partir daquele momento as pessoas começariam a despertar. E era necessário, primeiro, impedir que esse homem, todo o amor, que estava na situação da verdade, portanto, sem o querer, contra o farisaísmo, a hipocrisia, a dominação arbitrária das consciências, uma governança de natureza venal, como ainda ocorre no mundo, este homem era um perigo. Ele teria que morrer. Como muitas vezes vemos hoje na Terra, ainda nos conciliábulos do mal, em determinadas situações políticas, em que se matam, não apenas tendo a vida física, mas se mata desmoralizando o indivíduo, fazendo afastar-se do meio social, aniquila-se-lhe a honra para poder matar-lhe o ideal que existe nele. Então era inevitável que matassem o corpo de Jesus, não a ele. Durante 40 dias, Jesus permaneceu com os apóstolos. E por que esses 40 dias ainda entre nós? Para poder demonstrar que se tratava de uma realidade, a vida espiritual. Se ele houvesse aparecido exclusivamente aos apóstolos, poderia ser suspeito, porque todos o amavam de uma ou de outra forma. Então ele vai aparecer também a 2 viajantes na estrada de Jope, de Emaús, retificando. Ele aparece, dialoga durante o dia inteiro. A posteriori, ele aparece também diante de 500 testemunhas na Galileia. Por isso ele passou todo esse período, ora aparecendo na Galileia, comendo peixe com eles, ora na própria Jerusalém, ora em Emaús, mais tarde em outro lugar, para demonstrar que não se tratava de uma alucinação, como diríamos hoje em termos de psicologia e de psiquiatria, nem também de uma fantasia ou de uma fraude proporcionada por aqueles que acreditavam. Divaldo, e tem também um fato ocorrido com a ascensão de Jesus. Como explica o Espiritismo, quando diz que ia se retirando deles, sendo elevado para o céu? O seu corpo não era material. Estando ali, era um corpo espiritual condensado. Então ele quis demonstrar a sua glória, o poder de que estava investido. E à medida que todos o contemplavam, ele se foi transformando num foco de luz e diluindo a condensação da energia que estava resfriada. Usemos a expressão einsteiniana. Matéria é energia condensada ou resfriada. Com o seu poder mental e a sua capacidade de espírito sublime, ele condensava a energia e diluía. Daí nós vimos, quando ele estava em Nazaré, e que seus irmãos, por parte de pai, queriam atirá-lo no monte, ele desaparece das mãos dos agressores e vai aparecer na Galileia. Portanto, ele manipulava esse corpo com muita facilidade mental. Daí ele vai desagregando e em espírito ele volta à morada celeste, por falta de outra palavra, volta à plenitude.
Nivaldo, nós aprendemos dentro da doutrina espírita que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, de ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Essa é o sentido da Páscoa, da transformação do homem velho no homem novo? Eu acredito que sim. Essa definição de Allan Kardec é tão profunda e tão exata que sensibiliza. Quando mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala o homem de bem e o verdadeiro espírita, nós vemos esse esforço que todos, cidadãos, femininos e masculinos, deveremos empreender para sermos cada dia melhor. Não será de um golpe. E na visão espírita, a mim me sensibiliza a colocação sábia de Allan Kardec. Ele não disse que o espírita já é perfeito, mas é aquele que está esforçando-se. A Páscoa é essa proposta de transformação. O mundo novo, para o judeu, era a saída do cativeiro, a liberdade. Para o cristão de outras denominações religiosas, é toda a evocação dos dias dolorosos de Jesus, mas também das alegrias incomparáveis da ressurreição. Para nós, é esse trabalho de renovação interior incessante, porque sempre podemos ser melhores graças às experiências anteriores. E essa renovação, por onde ela pode se iniciar? Porque muito se fala dentro do movimento espírita em transformação, reforma íntima, enfim. E a reforma sempre sugere uma reforma numa casa. E a reforma numa casa nós precisamos planejar por onde começar, porque senão, né, se transforma numa bagunça muito grande. Então, quando você fala em renovação interior, em reforma e transformação, por onde iniciar? Que sugestão? Uma autoanálise. Fazemos uma análise dos nossos valores ético-morais, das nossas tendências, das nossas paixões, para transformar o vício em virtude. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz abordagem como libertar seu indivíduo do egoísmo. E então, logo, os Espíritos dizem que o egoísmo é a matriz de todos os vícios, mas o antídoto é a caridade, que é a virtude por excelência. Nós, ególatras, pelo fenômeno natural do processo antropossócio-psicológico da evolução, somos herdeiros daqueles atavismos do instinto. Aquele instinto que é um mecanismo de defesa, de preservação da vida, para fugir dos perigos, para a reprodução, para a sobrevivência. Subitamente, esses instintos vão se transformando em tendências, em sentimentos, em inteligência. Mas nós continuamos com eles. A agressividade, o medo, o ciúme, o ressentimento, o ódio, o rancor. Então, qual é o trabalho que deveremos fazer? Relacionar mentalmente quais são as paixões negativas que predominam em nosso caráter e começarmos a trabalhar cada uma delas, cada uma a seu tempo. Psicologicamente, há um programa de transformação moral para melhor. A pessoa deve relacionar os seus defeitos ou imperfeições mais graves e durante uma semana trabalhar aquilo. Ou então começar daqueles menos graves, a chamada mentira branca, a mentira social, que é perfeitamente dispensável, mas que nós nos utilizamos até chegarmos à calúnia. Então, durante essa semana eu vou trabalhar a mentira. Não mentirei. Farei esforço para ser coerente. Mesmo não sou portador da verdade, mas não tenho porquê estar procurando escusas mentirosas. Depois, então, vamos procurar a inveja. Por que eu tenho inveja do outro? Porque quando alguém cresce, eu fico magoado e quando alguém cai, eu fico feliz. Porque é muito mais fácil chorar com a dor de alguém do que sorrir com o triunfo de outro. A inveja é um terrível instrumento da degradação humana, filha dileta do egoísmo, porque ele e não eu. Depois o ressentimento. Como temos tendência de guardar lixo mental. Se a pessoa não gosta de nós, isso não nos deve preocupar, porque é problema do outro. Há razões químicas, psicológicas, hormonais, que geram antipatias. E por mais que insistamos, não iremos mudar o status do outro, do ponto de vista emocional. Então, trabalhar nisso, ele não gosta de mim, ok, mas eu gosto dele. Eu sei que eu tenho inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Então, nós iremos observando esses vícios, esses erros, as imperfeições e trabalhando-as
iremos libertando-nos. E é tão fascinante quando podemos olhar para trás assim, Deus meu, eu era tão cheio de conflitos secundários, agora eu estou mais ou menos em paz. Está havendo a transformação, que não deve parar. Então já tem aí, as pessoas que estão te vendo e ouvindo, tem um bom roteiro, tem uma boa dica de como iniciar. É verdade. Enquanto você falou, eu lembrei, Divaldo, da lei de amor que nós temos no Evangelho. Então, no início temos instinto, mas amadurecidos aparecem as sensações. Logo Evoluímos depois, um pouco mais os sentimentos e o mais nobre deles, que é o amor, né? O mais sublime, mostrando aí uma trajetória. Então, não é algo que de um dia para o outro, essa transformação que tanto se espera, às vezes algumas pessoas ficam esperando que venha, e você está dando aí uma sugestão que é trabalho. Por uma semana, anote, se observe, observe o progresso. Então, isso é algo a ser desenvolvido, é trabalho, não é, É trabalho Divaldo? pessoal, é uma conquista. É a mudança de um patamar vicioso para um outro menos perturbador, para um outro mais agradável, para um outro feliz, onde esteja presente a lei de amor. Tudo na vida são esforços, labores que devemos desenvolver com uma finalidade nobre, de encontrar a própria felicidade. Mas para poder encontrá-la é necessário aprender a conviver, até mesmo na moderna educação. Por volta de 1998, a Unesco, observando a paisagem educacional da Terra, ficou escandalizada com o fracasso da pedagogia, da metodologia, das grades escolares. Então convidou um grande pedagogo francês, Jacques Delors, para que ele estudasse com antigos ministros da educação no mundo a problemática da educação. E ele apresentou um relatório, que é chamado Relatório Delors, fantástico, propondo uma nova educação em 4 itens. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver. Note que coisa curiosa, né? Colocou praticamente a proposta do Evangelho. Sim. E aprender também, sobretudo, a amar. Essas bases de Delors foram encaminhadas ao maior pedagogo francês, que é Edgar Morin. E então ele construiu os 7 pilares da educação moderna. Olha aí, é a transformação moral, aprender a conviver. Porque na escola nós muitas vezes até aprendemos a não conviver ou a conviver mal. É uma proposta nova, trabalhando o indivíduo para aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. São fantásticas essas propostas. E Jesus foi um exemplo de tudo isso na O Terra, grande né? mestre. O grande mestre. Exatamente. Divaldo, o significado da última ceia. É a demonstração de que nos momentos mais difíceis necessitamos de estar juntos. A proposta da Santa Ceia é a da fraternidade no seu momento culminante. Jesus sabia que dentro de alguns minutos ele estaria traído, deveria começar o testemunho para o qual ele viera. Então reuniu como uma galinha os seus pintainhos, numa imagem muito típica da linguagem da época, e lavou-lhes os pés. Quer dizer, é o estado máximo. Ele havia dito que nós deveríamos ser servos dos nossos servos. Então ele fez-se o servo do mundo, para que nós nunca nos esquecêssemos da fraternidade. Ninguém melhor do que o outro. Pode estar mais bem aquinhoado, possuir determinados requisitos, mas todos somos filhos de Deus em igualdade de condição. E então diz o Evangelho com muita beleza, e cingindo-se com uma toalha e a bandeja, começou a lavar os pés. E quando Pedro disse, aos meus não lavarás, então não terás nada comigo. É a fraternidade, tão decantada e tão escassa. Eu me lembro que na Revolução Francesa, a nobre Madame Roland, que pertencia ao Partido Popular e que foi guilhotinada graças à grande loucura dos dias do terror de Robespierre. Ela então, diante da guilhotina, olha a multidão e diz esta frase encantadora: fraternidade, fraternidade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Jesus veio mostrar a fraternidade real, de nos ajudarmos, de sermos o servo do irmão e nunca sermos aquela carga pesada sobre o nosso irmão. Então a última ceia é o apelo à fraternidade universal. Divaldo, mais uma vez a nossa gratidão pela tua presença e por todos esses conhecimentos, ensinamentos, esse amor
que você dedica a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado. E o programa Transição chega ao seu final. Que você possa, no restante do dia, refletir sobre a sua transformação e que o amor possa fazer parte de todos os seus pensamentos, palavras e ações daqui por diante. Até a próxima Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!